permaneçam sentados com cintos de segurança violados e defesa da sua segurança. Fernando de Noronha é solitária, mas lá não tem solidão. Fernando de Noronha não tem tempo. O tempo muda num instante. Fernando de Noronha é distante, mas tem beleza. Fernando de Noronha tem espinhos e também tem amor. Fernando de Noronha é respeito com a fauna e flora que está faltando num montão de lugares por aí. Quer me ver feliz? É só me ver na estrada, nas viagens. Tudo que não tem sentido se transforma. Passa a ter liberdade, e liberdade é vida. Daí surge um mundo novo, de forma natural, com pessoas de culturas diferentes, que nos ensinam as virtudes e os valores das coisas que os cercam. E experimentar cada momento é se autoconhecer. É se desprender dos sistemas, porque eles formam prisões dentro de prisões e muitas vezes caminhos sem volta. Então, para ser livre, é preciso buscar a liberdade das coisas do autoconhecimento. É a energia que vem das energias do mundo. É nesse momento que eu me sinto eu. O autoconhecimento não nos pode ser dado por outrem e não se encontra com a ajuda de livro algum. Devemos descobrir. E para descobrir é necessária a intenção, a busca, a pesquisa, a compreensão do que somos, sem disfarce. É o começo da virtude. E a virtude é essencial porque dá liberdade. Então, para criar um novo mundo, uma nova estrutura diversa da velha, é preciso liberdade para descobrir, pois a realidade só se encontra na compreensão do que é. Não há método para alcançar o autoconhecimento. A busca de método implica invariavelmente o desejo de alcançar algum resultado. E é isso justamente o que todos nós queremos. Seguimos a autoridade, se não a de uma pessoa, pelo menos a de um sistema, de uma ideologia, porque desejamos um resultado que seja satisfatório, que nos dê segurança. Quando seguimos um método, necessitamos de autoridades, o instrutor, o guru, o salvador, o mestre, para nos garantirem o que desejamos. E este, por certo, não é o caminho do autoconhecimento, pois essa autoridade impede a compreensão de nós mesmos. Gostava muito de ouvir Legião. Gostava porque foram muitas fases, do rock até as melodias mais dramáticas do Renato. Mas ele era massa nos shows. Algumas músicas, mesmo com poucos acordes, eram fascinantes, porque as letras simples já traziam o sentido do grito solitário de um poeta utópico que clamava pela liberdade das nossas vidas tão aprisionadas pelos sistemas. É a verdade o que assombra, o descaso que condena, a estupidez o que destrói. Eu vejo tudo que se foi e o que não existe mais. Tenho os sentidos já dormentes. O corpo quer, a alma entende. Esta é a terra de ninguém. Sei que devo resistir. Eu quero a espada em minhas mãos. A verdade dos templários são as nossas verdades que foram esquecidas de quem realmente somos, livres. Não sou escravo de ninguém.
Vem, Senhor, do meu domínio. Sei o que devo defender, e por valor eu tenho e temo, que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. Própria fé é o que destrói. Esses são dias desleais. Sou metal, raio, relâmpago e trovão. Sou metal, eu sou ouro em seu brasão. Sou metal, e sabe o sopro do dragão. A vida é um mistério. Não perca tempo tentando entendê-la. Tenha senso de humor, especialmente sobre si mesmo. É a força por trás de toda atitude. Nada permanece imutável. A alma do mundo é alimentada pela felicidade das pessoas. Ou ao contrário. Mas é você quem decide. E quando você quer alguma coisa e sente no coração, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Esses ensinamentos estão e sempre estiveram dentro de nós. Mas então por que precisamos pagar alguém para aprender isso? A resposta é simples. Queremos sempre que alguém nos ajude a tomar a decisão de pensar. Por isso entregamos nosso poder ao outro, muitas vezes sem perceber. Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Esperar, se podemos começar tudo de novo. Agora mesmo a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando na janela
O alimento nutre a máquina física e o espírito é uma máquina alimentada pelo pensamento. Os dados inseridos retornam os programas que irão criar nossas realidades a todo momento, como espelhos das nossas escolhas, ou bem ou mal, não importa, você é quem comanda. Portanto, o futuro, ora previsível, torna-se instável diante do nosso poder de uso da inteligência intuitiva, que não tem nosso controle total devido ao livre-arbítrio, mas somente a direção do caminho que escolhemos a cada instante.